A gente passa a vida procurando respostas. Procuramos no trabalho, na performance, na validação dos outros. Às vezes, essa busca nos leva a lugares escuros, a buracos que parecem não ter fim. Mas a cura, muitas vezes, não está em conquistar mais, está em voltar. Voltar para a natureza, voltar para o corpo. E, principalmente, voltar a olhar o mundo com os olhos de quem ainda sabe brincar. Hoje, o Geração convida você para encontrar o seu refúgio. Cê sabe quem é? Geração papo reto, vida real. Cê sabe quem é? E com 12 anos eu fui num campeonato no norte do estado, em São Francisco do Sul, pra agradar ele, que ele ficou, quer ir nesse campeonato? Eu falei, vamos. Daí ele ficou tipo, caraca, ela quer ir. E daí eu fui, perdi de cara, mas como eu falei antes, eu sou muito competitiva e me apaixonei pelo esporte e quis essa sede de ganhar. Acho que pelo fato de eu ser ariana também, tem isso, meu sangue ferve competição. E 4 meses depois eu ganhei meu primeiro campeonato no amador e continuei treinando. Seu primeiro título, então, foi com 12 anos? Foi com 12 anos, mas era campeonato catarinense, título amador, sim. Título é título, tá lá o troféuzinho. Exato, Tipo, eu não vou dizer o que tem a ver, né? Porque tem a ver sim, mas eu acho que são coisas que para cada pessoa funciona de um jeito. Tem vários surfistas que são meus amigos e amigas que não deu certo essa relação de pai e treinador, teve que cortar e arrumar um outro treinador conforme foi crescendo, né, nessa vida de surfista. E eu dei super certo com meu pai, acabo de conquistar meu primeiro título brasileiro, meu primeiro título sul-americano. Acabei de obter minha 11ª vitória em etapa do WQS, que a primeira foi nessa que eu estava contando em 2021 aqui na Mole. E eu não seria a atleta que eu sou hoje sem ele, eu devo muito a ele. 11 etapas não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Agora, falando exatamente isso que eu ia te perguntar, essa finaleira que você trouxe. Pra galera que tá em casa, sobre família, sobre o treinador que é seu pai, qual o tamanho do peso dessa relação, em especial seu pai que te treina, né? Mas a gente tá falando da base familiar, da estrutura, seu pai, sua mãe, porque a gente ter uma estrutura sólida em casa faz toda a diferença no que diz respeito à disciplina, ganhar título, e você tá com a cabeça bem para praticar o que você mais gosta. Qual o tamanho disso na sua vida? Sim, é muito bom ter a minha estrutura toda assim, tão perto de mim, perto de casa, dentro de casa, né, como você falou. Meu pai foi meu treinador minha vida toda e continua sendo. E ele não é só meu treinador por opção, ele estudou para isso, ele fez faculdade de educação física, e ele é formado agora e consegue me ajudar ainda mais nisso. E minha mãe faz parte da minha equipe também, porque ela é fisioterapeuta, uma das melhores de Floripa também, então eu tenho uma equipe ótima dentro de casa. E como eu falei anteriormente, são 24 horas de treinamento, né? Porque nunca acaba, vai desde o acordar cedo ao dormir cedo, alimentação, rotina de treinos. E antigamente estudo também, eu terminei a escola e, enfim, é uma cobrança que já, como eu te falei, a gente já brigou bastante, mas hoje em dia ela é super bem equilibrada e acho que por isso que tá tendo tanto resultado nos campeonatos, porque a gente conseguiu alinhar as coisas e tá dando certo. A minha terapia, até a pandemia, sempre foi a luta, né? Como você mesmo disse, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Faixa preta brabo. Fazendo 17 anos de jiu-jitsu esse ano, né? 17 anos de preta, né? São 26 anos de jiu-jitsu. Minha terapia sempre foi a luta, né? Porque a disciplina da luta sempre me colocou nas rédeas de respeitar o mestre, né? O mestre ser sempre a referência. E olha que o jiu-jitsu vem, né? A história do jiu-jitsu, ela vem do judô, e o judô realmente é a matriz da disciplina, né? O judô é um esporte profissional, olímpico, que o jiu-jitsu vem... Você acha que o jiu-jitsu fez muita diferença na sua vida? Total, o jiu-jitsu mudou a minha vida.
Pois é. Eu comecei a praticar jiu-jitsu com 18 para 19 anos, lá no final dos anos 90, e eu nunca mais larguei. E uma coisa, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu pensava comigo mesmo, eu nunca vou chegar na faixa preta. Eu não vou seguir isso pro resto da minha vida. Porque, cara, isso aqui, por mais que seja prazeroso e tal, vai chegar um certo momento da minha vida que eu não vou querer mais sair na mão, me preparar fisicamente, lutar campeonato. E quando você vai vivendo isso e vai aprendendo, e o jiu-jitsu te traz pra vida, né? Porque você não aprende só a luta, você aprende a vida. Né? Tudo isso, disciplina, companheirismo, dividir o tatame com todos os seus companheiros que não são seus inimigos, aprender a respeitar o próximo, isso é um aprendizado para a vida. Então hoje, há 26 anos de prática, eu não me vejo mais não praticando. Como esse método transforma a vida das pessoas, como ele entra na sociabilidade no físico, no mental, como que tudo isso transforma tanto o jovem quanto as famílias, como esse treino, como esse movimento do corpo traz todas essas performances pra gente. Quando você criou o Mahamudra, o que você pensou de verdade? Por que você criou o Mahamudra? A partir de qual momento? O que isso te moveu? É uma longa história, tá com tempo? Bora! Cara, foi uma jornada pessoal de descobrir quem eu era, o que eu queria fazer da minha vida, quais eram meus dons e talentos, quais eram meus pontos fortes, meus pontos fracos. O desafio está dentro do método Mahamudra, porque eu era uma criança muito bunda mole, tinha medo de tudo, tinha medo de montanha-russa, eu não queria mudar de escola, eu tinha medo de mudar de escola, tinha medo de jogar futebol com uma galera que eu não conhecia. E olha isso, eu fiz exatamente tudo que eu tinha medo. Cara, fui isso para um outro acontece lugar. demais com as pessoas. Cara. E isso foi, acho que, o primeiro start, assim, é uma coisa que eu indico para as pessoas. Falei, cara, você tem um desafio, tá com medo, tá com receio, vai. Porque é melhor você se arrepender de alguma coisa que você fez que alguma coisa que você não fez. Então, o primeiro ponto foi esse, de tipo, cara, eu tô fazendo a coisa que eu mais tenho medo de fazer. Eu tive essa oportunidade de mudar de escola, não mudei, eu não quis. Falei pra minha mãe, não quero conhecer gente nova, não sei se vou ser bem recebido lá, eu gosto dos meus professores, eu gosto dos meus amigos, eu gosto dos esportes que eu faço, eu toco na banda da escola. É a zona de conforto, né, cara? A gente faz o contraponto do negócio, a gente move o movimento. A gente fala muito aqui no Geração que você precisa se movimentar, né? Como diz lá no Êxodo do Moisés, quando vem com o cajado pro Mar Vermelho, que ele levanta o cajado e abre. Não, você anda que o mar abre, você tem que movimentar, é movimento. A vida é energia em constante movimento. A partir da hora que você se movimenta, as coisas começam a acontecer. Né? Que o jovem fica retraído, fica no sofá, o que eu tô com medo de tudo, mas tem que andar, cara. É isso que eu fui aprendendo na prática, fazendo esses movimentos. É olhar para além do eu tô bem, essa semana foi maravilhosa. Essa possibilidade de olhar, de poder trazer para o outro um olhar diferenciado daquilo que ele está passando, ou até externar para ele algo que ele não está compreendendo, não está conseguindo trazer em palavras, isso para mim é algo enriquecedor para minha vida, porque quando eu trago para essa pessoa algo que ela não consegue colocar, que ela não consegue trazer em palavras, e às vezes só em atitudes que às vezes até descompensadas, é maravilhoso. De verdade, isso é maravilhoso. Porque a pessoa, a partir disso que você apresenta para ela, ou possibilita que ela enxergue, ela vai mudando, ela vai se transformando, ela vai se redescobrindo. Hoje a gente vê muito jovens, principalmente, que estão passando por questões emocionais, né? Hoje existe uma ansiedade velada, né? Em qual é a forma, né? Então, se esse jovem às vezes está passando por alguma questão, muitas vezes esses jovens não precisam expressar verbalmente, falar, porque às vezes eles não querem falar sobre as questões que estão ali, que às vezes nem eles mesmos entendem, né? São emoções que afloram e às vezes eles não conseguem colocar em palavras, não conseguem expressar o que realmente está passando, e aí você tem todo esse cuidado, essa escuta, para ver o que está além daquilo que talvez ele consiga expressar. Às vezes ele não consegue expressar no primeiro momento, mas expressar é extremamente importante. Então, dentro do processo terapêutico, uma das técnicas é viabilizar que ele expresse mesmo, porque a manifestação verbal, ela é
reorganizadora. Quando eu falo da minha dor, eu reorganizo e ressignifico aquilo que está dentro de mim e que eu não conseguia compreender. Então, sim, eu pego muitos adolescentes, já peguei vários adolescentes muito calados, então a gente precisa achar um ponto, né? O que eu precisei fazer foi achar um ponto de conexão para poder trazê-lo para mim. O fato dele vir já é uma grande coisa. E, cara, eu vejo que você é um cara que tá o tempo todo mexendo na comunidade com a Altinha, é a sua ferramenta de trabalho. Sim. O que a Altinha trouxe? O que você tem percebido nas pessoas? Mais comunhão, mais encontros, mais amizade. Sim. O que a Altinha trouxe para essas pessoas, principalmente para os jovens, né? Então, mas não só os jovens, cara. Eu vejo, assim, muitas pessoas de todas as idades se conectando, pessoas que às vezes têm depressão, pessoas que são muito tímidas, enfim, vários perfis diferentes. Chegam na Altinha, o cara começa a ganhar uma certa credibilidade, porque joga direitinho, tá evoluindo, aí um chama pra jogar. Isso acaba que envolve a pessoa, ela vai se sentindo mais útil, né? Você faz uma coisa bem, você começa a formar um círculo de amigos ali. Então, assim, eu tenho visto realmente a Altinha mudar a vida de muitas pessoas, sem falar da parte física. Isso aí é óbvio, é um trabalho ali, é um cardio, né? Você tá correndo, tá suando. Então, sem falar da parte física, pensando mais na parte psicológica mesmo, eu tenho visto, assim, vários casos de mudanças. Pessoas, às vezes, sobrepeso, não tem, às vezes, um ânimo para fazer uma atividade, começa a jogar, começa a ficar viciado na Altinha, quando vê, já tá ali indo pra praia todo dia jogar. Pô, tenho já vários relatos, assim, que as pessoas vêm depois para mim me agradecer, porque eu sou professor, incentivo muitas pessoas a iniciarem. Muitas pessoas já passaram por isso, assim. Meninas que, às vezes, não saem de casa, o pai já veio falar, cara, o que você fez pela minha filha, cara, minha filha não saía de casa. Isso é muito legal. Ela nem conversava na mesa de almoço. Hoje ela chega com as amigas, tá saindo de biquíni pra ir pra praia, ela odiava a praia, só queria ficar no quarto. Agora tá viciada em praia, chega na mesa, conversa, fala totalmente espontânea. Então, assim, a Altinha traz essa moral a mais pra pessoa. Cara, isso é muito interessante que você tá falando, que é uma premissa do esporte. Sim. Você começa a trabalhar o físico, mas ele trabalha todos os campos da sua vida. Claro. O físico, o mental, o emocional, o social. Exatamente. Então, quando você começa e engata no esporte, é muito legal, muito bacana e realmente transforma. Isso que você trouxe é muito bacana. Sim. Muito legal. Quando o mundo pesa, a saída pode ser mais simples do que parece. Às vezes, a gente precisa desaprender a ser adulto e lembrar de como era ver o mundo pela primeira vez. Belinha, pra gente saber a última pergunta, o que você quer ser quando você crescer mais? Porque você já tem 20 e pouco. Coisas. Pode ser muitas coisas. Eu quero ser obstetra, Obstetra? Que mais? policial, bombeiro, atriz, cantora, Mas vai caber tudo isso no orçamento? cabeleireira. Um dia, cada dia uma coisa, Agora, é isso? se você fosse escolher uma dessas coisas só, qual seria? Obstetra! É. Sabe por quê? Por quê? Porque eu gosto de bebê. Olha muito só, bem. muito E aí você bom. vai ver o bebê nascer, é isso? Mas aí você pode também ser professora Não gosto. de jardim da infância, não? Babá, não? Que cuida de Não. bebê, também não? Então a Belinha já sabe o que quer fazer. Ela quer E ser eu quero ser obstetra. veterinária. Pra ver os cachorrinhos, os bebezinhos de animalzinho. E sabe que tem que estudar bastante, né? Eu sei, vou fazer medicina. Você sabe Olha. quanto tempo é pra estudar? Não pode desistir no caminho. Qualquer criança precisa ser guiada. E o interessante é que os adolescentes, eles necessitam. Então, quando a gente vê algum adolescente praticando determinadas coisas, né, ele está gritando por este limite, ele está gritando por me diz por onde eu vou. Né? E às vezes o que eles ouvem é ele é impossível, eu não consigo, ninguém lida com ele. Isso também vai criando nessa criança e neste indivíduo a crença de que ele é assim mesmo. Pronto, ninguém mais acredita em mim, eu não preciso, ninguém quer me conduzir, eu não tenho um apoio o suficiente e algo até inconsciente. A escuta, né, desses pais também, eu acho que é importante, porque existe, né, a autoridade dentro de casa que tem que existir, obviamente. Como criança a gente precisa disso, adolescente, mas também o acolhimento desses pais para
poder ter essa conexão do olho no olho e entender o que se passa, às vezes, através de uma pergunta, né? De uma escuta empática, né? Uma escuta ativa, com presença e assim a criança, adolescente, jovem conseguir se sentir à vontade para poder se expressar também sem ser rechaçado ou que vai levar bronca. Mas eu acho que esse ambiente, a gente está aqui com você, né, pode confiar, vem falar com a gente. Eu acho que é importante. Esse né? ponto que você tocou é muito interessante, porque estabelecimento de hierarquia não quer dizer tirania. Sim. Eu acho que quando você traz isso, fica muito claro esse tipo de comportamento, né? Então, é poder ouvir, é poder estabelecer diálogo. Né? Então, a escuta é uma capacidade de ouvir para além também, né? Então, quando o pai e a mãe conseguem estabelecer um ambiente onde há escuta, né, há a possibilidade deste indivíduo, desta criança, desse adolescente, trazer as suas necessidades, as suas dúvidas, as suas angústias, né? E os seus limites, né? Exatamente. Isso proporciona um crescimento para a família toda. Então, existe um sentimento por trás disso. E esse sentimento, ele vai provocar determinados pensamentos que vão provocar determinadas ações, que vão determinar determinados hábitos e que automaticamente isso vai virar uma bola de neve. Então, para se ter um aumento de repertório comportamental, que esse é o ponto-chave, então se o adolescente ele é muito rebelde, ele precisa ter um aumento de repertório comportamental. Como ele vai fazer isso? Através da imposição? Nessa fase, não. Nessa fase ele não aceita. Tudo que você está falando parece que é tão simples, né? E é tudo comunicação. Na verdade, é simples, mas é complexo, porque complexo. a gente está lidando também, esses pais, eles também estão lidando com a sua criança interior ferida. Eles também têm traumas. Então, todas as vezes que um filho, se ele bate de frente com o pai, se ele teve um pai autoritário, se esse pai teve um pai autoritário, automaticamente ele é engatilhado. E ele fala, não, aqui não, na minha casa não. Aqui você não vai fazer isso. E, na verdade, quem está esperneando é a criança ferida dele. Então, esses pais, na verdade, precisam fazer um trabalho terapêutico também, precisam fazer um trabalho de autoconhecimento também. Afinal, eles decidiram ser pais. Mesmo porque não dá para tratar só o adolescente. Você tem que tratar a família inteira, né? Na verdade, a criança nasce pronta. A criança nasce pronta. Através da educação diretiva, ou seja, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso vai delimitando a natureza biológica, que é o sentir. Então essa criança, ela fala assim, nossa, eu não posso fazer aquilo porque eu tô errada. Mas ela não teve uma condução exata. Então, então quer dizer que se eu errei do 0 aos 7 ou do 7 aos 14, tá acabado? Não. É voltar e estabelecer essa comunicação dentro do mais potente sentimento que tiver, que é o amor. Então, esse pai, ele não vai ser autoritário ou não vai ser violento ou porque ele quer. Ele também tem as dores dele. Essa criança, ela também não vai ser rebelde, esse adolescente também não vai ser rebelde ou tocar o fervo e tudo mais, porque... Não, ele tem necessidades que não foram atendidas. E o pai também tem necessidades que não estão sendo atendidas. Elas precisam ser alinhadas. Então, a respiração ela te traz para o centro disso, e aí é um conjunto de situações que a gente está falando aqui. O mindfulness, a respiração, a meditação, Sim, tudo isso. exatamente. Isso vai te trazendo para o prumo e você começa a colocar a sua vida em ordem, no prumo ali. Você começa a entender direitinho como é que funciona. É maravilhoso, gente. Quando você começa a entender e praticar, né? Não só entender, porque não adianta ficar no conhecimento e não colocar em prática. A respiração, ela sendo consciente, a gente esquece até de como respirar. Porque normalmente na agitação, né, na correria, que eu falo que não existe essa palavra no meu vocabulário, mas correria é você sempre querer chegar no lugar que... Desculpa, eu sempre falo isso. Ainda? Não. A gente já manda uma mensagem para o universo que você tá maluco. Correria eu tirei. Quando você tira essa palavra do vocabulário,
e não usa mais, mesmo você estando naquele estado que você considera correria, se você tira a palavra, automaticamente você sai desse estado de correria. Eu fiz isso e foi incrível. Eu estava no meio de um trabalho multinacional, vendas, metas, e eu vivia nesse estado e vivia repetindo que eu estava na correria. Só de tirar a palavra. Isso é uma coisa que eu falo sempre. Presta atenção no que você fala, porque a palavra é verbo e você fala, repete e aquilo vai se fazer presente na sua vida. É aquilo. Seu desejo é uma ordem. Então, aquilo que você fica repetindo, ai, porque eu não mereço, ai, nossa, eu não sou bom o suficiente. Você vai repetir e você vai fazer esse mantra se manifestar. Então, pensa no que você fala, presta atenção no que você pensa, porque tudo isso vai aparecer no seu dia a dia, na sua rotina, talvez não de uma forma com que você espera. Isso que você trouxe é muito importante, principalmente o pessoal mais jovem, né? Que eles falam muita besteira. Tipo eu. Uma nova, né? Uma pessoa muito nova. O pessoal mais jovem, mais novo, eles têm mania de falar muita besteira a seu respeito, a si próprio, né? Eu falava muita besteira, que eu não consigo, e eu não vou, eu não presto pra nada, não sei o que, um monte de coisa, que eu também ouvia, né, quando era mais novo, né, que eu dei trabalho também, eu dei trabalho pra minha mãe, mas enfim, e a gente não tem noção o buraco que a gente tá se metendo, repetindo esse monte de coisa, repetindo esse monte de palavras ruins, né, que a gente manda uma assinatura pro universo ali, né, pô, é isso, eu sou isso. É a programação, é isso que acontece, né? É a programação Você mental. Tá criando essa programação. Que é o que a gente quer, que a gente vai começar a falar pra galera mais nova, pros jovens, pro cara que tá perdido, pra menina que tá perdida, não sabe o que quer fazer, né? E, assim, pra um público mais novo, que nem eu era, falava, não consigo meditar, minha cabeça não para. O que ele pode começar a fazer em casa, por exemplo? 1 minuto, 2 minutos, meditação guiada, como que ele pode começar a entrar nesse mundo assim de meditação e estar mais pleno com ele mesmo? Bom, para começar, isso não é só de jovem, né? Talvez o jovem ainda tenha menos esse discurso do que o adulto, né? O pior mesmo é o adulto. Por quê? Porque ele já criou essa crença e pensou nela muitas e muitas e muitas vezes. Ah, eu não consigo meditar, eu não consigo meditar, eu não consigo meditar. Aí, seu desejo é uma ordem, né? Você vai acreditar naquilo e realmente não vai talvez ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, o jovem talvez ainda não tenha essa crença, né, de que, não consigo meditar ou não tenho tempo para meditar. Então, começa por aí. Isso é uma balela, tá? Isso daí não existe. Não consigo meditar. Até porque meditar não é ausência de pensamento. Muitas pessoas acham que, eu vou meditar, minha cabeça vai ficar zeradinha, vazia. Isso não existe. O pensamento, ele vem o tempo inteiro. O que a gente tem que fazer é perceber que está pensando e voltar para aquilo que você está se propondo dentro de uma meditação. Então, pode ser uma meditação guiada ou pode ser um mantra, uma palavra que você fique ali pensando mentalmente, né? Repetindo. E aí você vai voltar para esse estado de presença, porque você vai estar com atenção naquele mantra, naquela palavra ou na meditação que você se propõe. E vai ver os pensamentos vindo, né? É que nem as nuvens, elas vêm, você olha as nuvens, tá ali, mas volta a atenção de novo para aquilo que você está se propondo, seja a respiração, seja a meditação guiada, seja um mantra que você coloque. Então, você pode colocar 1 minuto, você pode colocar 2, 3 minutos. Na aula lá, na primeira sessão de Mindfulness, são 8 sessões, 8 semanas, a gente passa uma meditação guiada de 3 minutos. E as pessoas não acreditam que só se passaram 3 minutos. Porque ela é profunda. O resultado, né, a pessoa volta com um estado emocional mental totalmente modificado, apaziguado, que ela fala, não é possível. Não é possível. Não são só 3 minutos. E são só 3 minutos. Mas assim, além de todo o exercício físico que a gente faz, ele traz muitos benefícios pra gente que a gente sabe. Pra quem pratica o yoga já sabe que ele traz muitos benefícios. Então assim, vamos falar pra galera de casa o que é que isso pode trazer de benefício para tudo que ele faz na vida, né? Claro que físico também muda muito, postura, criança, normalmente hoje o que eu vejo é muita criança assim. Por quê? Porque, né?
celular, computador, então ele começa a ter o queixo duplo, já tem bico de papagaio também, com problemas no calcanhar. Então o yoga, você tá me falando que tira tudo isso, pode melhorar tudo isso. Queixinho duplo, imagina, sei lá, com queixinho duplo na escola. Oi, professor, bico de papagaio. Pô, bico de papagaio. Bico de papagaio, isso daí eu lembro que era coisa de avô, né? O meu avô acho que tinha bico de papagaio. É, pra falar português bem claro, bico de papagaio, para os mais velhos entenderem o que é, né? Os jovens, eles não sabem mais o que está acontecendo com eles. Eles não conseguem acessar essas informações. Então o pai e a mãe leva no médico, o médico fala, olha, vai ter que tomar remédio, terapia, para deixar de ser ansioso. Não, vai fazer yoga. Muito melhor. Tá me falando que trazendo o yoga pra dentro da vida, ele pode melhorar um monte de coisa dentro da vida dele. E o lance de ficar tomando remédio, né? O pessoal adora tomar um remedinho, né? Tá com dor nas costas, remedinho, né? Então o yoga pode trazer muitos benefícios além do mental, físico, e isso melhora a vida inteira, né? A questão do remédio é o que eu falo para os meus alunos. Aos alunos, né, mais velhos, os adultos. Não tem problema, você tá por um processo ali inflamatório, né, que precisa, você vai ali tomar um remédio, você tá, né, mas assim, o tempo todo mascarar aquele problema, e aí o que acontece é uma cascata, então ele só sabe que resolve aquilo com o remédio. Então pro filho dele, o que ele faz? Dá remédio. Ele dá remédio. Então se a criança tem TDAH, ele não tem informação suficiente. Essa é a questão. Então, nas escolas, eu conheço algumas escolas que têm yoga, que têm meditação, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, é matéria. Não, hoje é obrigatório. Obrigatório, nas prisões tem. Diga-se de passagem, foi aprovado lá, se não me engano, em Nova York, para ter aula de respiração dentro das escolas. Mas isso já É lei. Porque hoje a saúde mental é uma prioridade e uma preocupação, na verdade, porque as pessoas perderam isso. E dentro dos adolescentes e escolas, a gente está vendo muito jovem também com ansiedade, às vezes com síndrome do pânico, ou não querendo sair e socializar, muitas vezes, por conta de questões mesmo mentais, emocionais. Então, eu acho que o yoga vem ser uma ferramenta adicional para ajudar também em todos esses processos. Se você tem um sonho, você segue ele. Eu falei isso o episódio inteiro, mas é isso, é acreditar em você mesmo. E isso daqui era um sonho e se tornou realidade. Então, é a prova de que se você quer, você consegue. Uma vez eu disse para uma mãe, disse assim, olha, as crianças são resilientes. Elas não se traumatizam com facilidade. Podem dizer não. Simples assim. Simples. E qual a mensagem que você daria para o filho que talvez esteja, né, nesse momento? Escuta. Meu pai não me entende, né? Eu acho que é importante também um conselho para esse adolescente, esse jovem. O limite é um ato de amor. Chegamos, a gente vai direcionar. Dentre todas as coisas que a gente vai fazer, além da comunicação que a gente vai ter aqui, a gente vai colocar vocês no prumo, vai trazer tanta informação, não só de espiritualidade, meditação, comportamento, mas relacionamento, carreira, esportes, um monte de coisa. Aquela questão que você tava ali encucado, achando que era um problema. A gente vem com a solução? Vem com a gente, que aqui a gente, como eu disse, é papo retão para vocês, sem massagem. E a gente vai começar a trabalhar muito bem isso daí, que a gente adora fazer isso, diga-se de passagem. Para você fechar, o que você pode falar para essa galera que tá aí? Eles podem ficar tranquilos, a gente tem uma solução. Como que funciona aí, Paula? Fala pra gente. Então, sabe aquela frase, ou aquela palavra, aquela coisa que teu pai, tua mãe, a escola fala que te deixa um pouquinho mais para baixo, que você é assim, assado? Não se preocupa com isso, tá? Porque você pode até ter esses atributos, né, que são ditos para você, mas você tem tantos outros maravilhosos que não estão mostrando para você, que a gente vai mostrar.
A gente vai fazer você se enxergar como uma pessoa especial que você é. O refúgio que a gente tanto procura pode estar numa onda gigante, num tatame ou num prato de brócolis no jantar de família. A cura acontece quando a gente une a força do adulto que sobreviveu com a leveza da criança que nunca desistiu de sonhar. Respire, brinque, viva. Até o próximo Geração. Você sabe quem é? Você sabe quem é? Geração papo reto, vida real. Geração. Uma produção Simon Says Filmes.